Gravando. Olá, aluno, tudo bem? Tá estudando? Que bom! Pessoal, hoje a gente vai trabalhar agora nessa aula a questão da forma algébrica de um número complexo. Então, se você assistiu aí a aula anterior, ou se você já assistiu a videoaula, você já sabe que os números complexos se tratam de um conjunto compostos por números reais e também por números que têm lá na sua composição a unidade i. Por isso, os matemáticos que continuaram estudando, depois da introdução da unidade imaginária, chegaram numa forma algébrica para qualquer número complexo. Essa forma é a seguinte: z, que é um número complexo qualquer, pode ser utilizado outros tipos de letra, apesar da mais comum ser a letra z, mas pode usar w, enfim, não existe uma regra específica. A mais bi. Esse seria, então, o formato padrão, a forma algébrica de todo número complexo. A e b, nesse caso, são números reais, quaisquer números reais. Então, pode ser números naturais, podem ser números inteiros, podem ser números racionais e também podem ser números irracionais. Então, vou dar alguns exemplos aqui de números complexos. Então, vejam, o primeiro deles aqui, z igual a 2 menos 3i. Então, vejam. Neste caso, então, nós temos uma parte real e uma parte imaginária. O 2 seria o valor do A e o menos 3 o valor do B, ambos números inteiros, né, nesse caso. Mas nós podemos ter outros tipos de números. Vou colocar aqui, ó, W é igual raiz de 3, olha, um número irracional, por exemplo, mais meio I. Então, o valor de A e B não importam, né? Tanto faz, nós teremos quaisquer valores reais para A e B, caracterizando, então, um número complexo, na forma algébrica, que ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Vejam, quando eu coloquei ali que A e B podem assumir quaisquer valores reais, eu não falei que não pode ser zero. Então, em alguns casos, o valor de A ou de B podem ser zero. Então, vejam, vamos colocar agora x como número complexo. X é igual a 5i. Qual o valor de A nesse caso? Não temos parte real ali sozinho, o zero, né? O A seria zero. Não precisa especificar quando é zero. Temos apenas o B, que vale 5. Então, esse tipo de número, quando não tem a parte real é zero, nós chamamos de número imaginário puro. Então, ele é um número que só tem a parte imaginário, ele é chamado de imaginário puro, certo? Importante aí conhecer essa definição do que é um número imaginário puro. A parte do A é zero e a parte do B não pode ser zero. Por que que nesse caso não pode ser zero? Porque se eu tiver 0 mais 0i, é zero, que não é um número imaginário puro, é um número real. Então, cuidado. Se o A e o B ambos valem zero, a gente não vai ter um número imaginário puro, nós vamos ter um número real. E qual seria uma opção aqui para um número real diferente de zero? Vou chamar de Z2 agora. O número, por exemplo, menos 5. O A vale menos 5 e o B vale zero. Esse número, ele é um número complexo, mas ele também é um número real, certo? O 5i não é um número real, é um número imaginário puro. Mas o menos 5 é um número real porque a parte imaginária ali está nula, está zerada. Então, reparem como a gente pode assumir diversos valores para A e para B. Podemos, inclusive, assumir valores zeros, mas no caso aqui a gente tem algumas características. Quando o A é zero e o B não é zero, a gente tem um número imaginário puro. Então, se você quiser anotar aí, para ser imaginário puro, o A vai ser zero e o B não vai ser zero. Para ser um número real, a gente vai ter o valor de B igual a zero. E o A pode ser qualquer valor, inclusive zero. Afinal, zero é um número real. Como que normalmente são cobrados em exercícios esse tipo de situação? Reparem aqui, ó. Eu desejo que esses 3 números sejam números imaginários puros. Então, eu quero saber quais são os valores aí dessas incógnitas que estão aparecendo. Eu quero saber que valor o A e o M precisam assumir para que o Z1 seja um número imaginário puro. Depois, eu quero saber que valor o X precisa assumir para que o Z2 seja um número imaginário puro. E, por fim, também X aqui para que o Z3 seja um número imaginário puro. Então, o que a gente vai lembrar? Número imaginário puro, só pode ter aquela partinha ali com o i. Não pode ter parte real, somente a parte imaginária. Então, o que eu já sei? Se essa parte é real, eu tenho que saber que isso aqui não pode existir. Então, o A vai ter que ser
Zero, vai ser a minha primeira condição. O A tem que ser zero, não pode ter parte real para que seja um número imaginário puro. Mas, por outro lado, se o M também for zero, a gente vai ter 0 mais 0, que não é um imaginário puro, é um real. Então tem que tomar bastante cuidado. Não queremos parte real, o A tem que ser zero. Queremos parte imaginária, então o M não pode ser zero. Então são duas condições aqui para que o número seja imaginário puro. A parte real tem que ser zero e ali o número que está do lado do número imaginário não pode ser zero. Duas condições. Vamos para o próximo? Nesse caso aqui parece um pouco confuso, mas não é, só prestar atenção. A parte real aqui é tudo isso, é o x menos 2, e a parte imaginária é o x. Então vejam, nós temos duas condições. Se eu quero que seja imaginário puro, isso aqui não pode existir. X menos 2 não pode existir, então eu tenho que dizer que o x menos 2 equivale a zero. Eu não posso ter parte real. Resolvendo isso, a gente descobre que o x tem que ser 2. Muito bem, mesmo assim, eu vou analisar essa segunda opção. Se o x que está do lado do i não pode ser zero, isso aqui dá certo? Eu consigo atender essas duas situações ao mesmo tempo? X diferente de zero e x igual a 2? 2 é realmente diferente de zero? Sim. Então, nesse caso, a única resposta seria que o x é igual a 2. Por que eu não preciso colocar que o x é diferente de zero? Porque se eu estou dizendo que o x vale 2, ele já é diferente de zero. Então, nesse caso, nós não temos diferentes respostas, temos apenas uma, o x vale 2. Então, esse número complexo seria 2i, nesse caso. Não temos uma outra opção, porque esse 2 já atende a segunda característica que diz que o x tem que ser diferente de zero. E o último aqui, x ao quadrado menos 1 seria a minha parte real, que tem que ser toda ela igual a zero. Muito bem. E a parte aqui da parte imaginária, né, o que está do lado do i, não pode ser zero, porque se for zero, vai ficar 0 mais 0, que não é complexo. Opa, complexo não é imaginário puro. Resolvendo aqui, gente, passa o menos 1 para o outro lado, ao quadrado passa mais ou menos raiz de 1, nós temos então mais ou menos 1 como alternativas. Será que vai ser igual a parte do de cima, que o 2 já era a resposta? Será que a gente vai ter as duas opções, mais ou menos 1? Vamos ver, analisando a segunda opção aqui. X tem que ser diferente de 1. Opa, então olha o que aconteceu. Primeiro ele me deu de resposta que o x pode ser mais ou menos 1. Mas ele também apresentou como opção, como característica aqui, que o x não pode ser 1. Então, nesse caso, qual vai ser a minha resposta final? O x pode ser mais ou menos 1, mas ele não pode ser 1. Então, o único que me resta é o menos 1. Para que a gente tenha um número imaginário puro nesse exercício, o x precisa valer menos 1. Porque substituindo aqui o menos 1, eu vou encontrar 0 mais alguma coisa aí que corresponde a um número imaginário puro. Certo? Então, gente, essa aula, ela requer bastante atenção. Por mais que seja simples, alguns alunos têm um pouco de confusão e dificuldade ali na hora de fazer a parte real igual a zero e a parte imaginária diferente de zero. Então, se você ficou com um pouco de dificuldade, assista a aula novamente, refaça o exercício, coloca o pausa lá, né? Pause o vídeo, faz sozinho, depois confere as respostas e se ainda tiver dúvida, pode nos procurar na tutoria. Nós estamos lá para atendê-los, para tirar suas dúvidas e, inclusive, para gravar vídeos que vocês sugerirem dos conteúdos de números complexos que vocês precisam, certo? Até uma próxima aula!